Então, minha gente, conversa com o presidente voltou, né? Ele já se sente recuperado da cirurgia e falou algumas coisas que eu imagino que deixaram o Itamaraty de cabelo em pé, né? E outras nações do mundo também. O Brasil tem se esforçado para ter uma política externa pragmática, tem muitos interesses, muitos negócios, muitos acordos com Israel, né? Mas, vamos lá. Vamos ver o que disse o chefe de Estado do Brasil no programa Conversa com o Presidente. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Milhões. Aí eu lembro de Jaime Lerner, o próprio presidente Lula contou isso numa reunião com a imprensa, contou que, olha, a gente chuta números, a gente chuta, a maioria vai acreditando. Aí eu disse que tinha 25 milhões de meninos de rua no Brasil, o Jaime Lerner me interrompeu. Jaime Lerner foi prefeito de Curitiba e governador do Paraná. Mas Lula, se tiver 25 milhões de meninos de rua, a gente não consegue andar na rua. Aí ele riu e todo mundo riu, né? Ele repete isso, né? Os milhões de famintos e tal. Agora, milhões de inocentes. Israel tem que matar milhões de inocentes. Mais adiante, eu não entendi a frase. Eu vou repetir aqui, talvez algum de vocês entenda. Não tem exemplo na humanidade de guerra em que se morre mais, em que quem morre mais é criança que não está na guerra. Não tem exemplo. Acho que tem exemplo em todas as guerras, né? Eu lembro que na Segunda Guerra, quando a Alemanha começou a jogar foguetes sobre Londres, que as crianças de Londres foram retiradas de Londres. Foram para o interior da Inglaterra, em lugares relativamente ermos, em que não valia a pena gastar uma V2, uma V1, aquela bomba voadora. Eles retiraram as crianças. Muitos levaram as crianças para os Estados Unidos. Agora, vocês certamente estão acompanhando o que aconteceu com bebês em Israel. Não foi só decapitado. O pessoal do morgue lá da necropsia, meu Deus do céu, eles nunca viram isso. Em todo o curso de medicina legal, nunca viram o que foi feito com as crianças, com o corpo humano. Tem um crime chamado vilipendiar cadáver. Meu Deus. Aí, de novo, o presidente do Brasil tem que garantir que não se mate mais criança. Ele está se referindo a Israel como matador de criança, nunca ao Hamas. Depois, aí ele fala sobre os bons motivos do Hamas. Todo dia a gente vê que os colonos de Israel invadem a terra dos palestinos. Aí se refere à ONU no dia do dia 24 de outubro. E a ONU não faz nada porque a ONU está enfraquecida. A ONU convocou uma reunião para quinta-feira sobre esse assunto. Aí ele se refere a brasileiros em Gaza, parece que tem 32 brasileiros, tem um avião presidencial lá no Egito, esperando que o Egito autorize a abertura da fronteira. O Egito está com medo, não quer abrir fronteira para Hamas fugir para o Egito, né? É só na questão humanitária, está esperando que abra. E aí Lula promete dar cidadania a esses que estão lá em Gaza. Vamos dar a eles o que não conseguiram morando em Gaza com a truculência que está acontecendo lá com os bombardeios. De novo, a truculência é de Israel. Aí o chefe de Estado do Brasil, critica os Estados Unidos. Os Estados Unidos poderiam ter uma interferência maior, mas as pessoas não querem.
querem guerra, o ódio, incentivar o ódio. Está acusando os Estados Unidos de querer guerra, de incentivar o ódio. Tudo isso. Aí eu pego a entrevista, o Hamas liberou 2 idosas, uma de 80 anos, outra de 84, que lá estavam. Eu vi as manchetes brasileiras, né? Quase falta dizer assim, como o Hamas é bonzinho, liberou 2 idosas. Como assim? Ele as sequestrou e deu pauladas numa delas. Roubou o relógio e as joias da idosa. E a idosa, minha gente, os maridos das 2 ficaram lá. Uma delas contou que ela foi transportada como se fosse um saco em cima de uma moto. E depois apanhou a paulada. E foi posta lá no subterrâneo do Hamas. Né? Puxa, o Hamas é bonzinho, libertou 2 idosas. Como o bonzinho é o mesmo que sequestrou as 2 idosas? Né? Bonzinho esquisito esse. Sim, e o marido dela, Oded Lifshitz, ficou lá. Sabe quem era o marido dela? É um pacifista que tem um sistema de levar palestino com câncer para ser tratado em Israel. Meu Deus. Vamos comparar agora com o Macron. O Lula é muito amigo do Macron. O Macron foi a Israel. Está indo, acho que hoje, amanhã, a Cisjordânia, que é onde está a autoridade palestina. Vai falar lá com o Abbas, né? O Mahmoud Abbas, que é o chefe da autoridade palestina, que perdeu a autoridade, porque o Hamas tomou conta. Né? E olha o que diz o Macron numa entrevista, né, ao lado do presidente de Israel, Isaac Herzog. Ele antes conversou com Benjamin Netanyahu. Palavras de Macron. Hamas tem que libertar os reféns, porque é um crime horrível jogar com a vida de crianças, adultos, idosos, civis e soldados. Bem diferente das declarações do nosso presidente, né? Ele diz que vai propor uma coalizão internacional contra o Hamas. E disse mais, se dirigindo ao presidente de Israel: estamos ombro a ombro com vocês e com a sua nação. E depois deu um recado para o Líbano, onde se fala francês, como segunda língua. Estamos acompanhando de perto no Líbano o Hezbollah. Está brincando com fogo o Hezbollah. Aí o presidente de Israel acrescentou: o Hezbollah vai fazer o Líbano pagar um preço. Eu lembro, eu tive lá na guerra, lá dentro do Líbano, que estava pagando o preço por ter abrigado terroristas que atacavam o norte de Israel. Foi em 1982. Bom, então é isso. Queria falar um pouquinho disso, dia da ONU, mas falar um pouquinho mais de Brasil agora. Gente, o ministro da Justiça foi convocado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara e não foi. Isso foi lá no dia, acho que foi no dia 9, né? Dia 10. Aí marcaram para hoje de novo, 9 da manhã. Ele não foi de novo. Ele já estava sob a ameaça de ser enquadrado em crime de responsabilidade. Ele mandou dizer hoje que tinha uma reunião importante na Procuradoria-Geral da República sobre terras indígenas. Se é o que eu estou pensando, ele tinha razão em faltar um e ir para o outro, que é muito mais importante o que está acontecendo em terras indígenas. O Ministério Público, por exemplo, está pedindo o afastamento do prefeito de São Félix do Xingu, porque o prefeito não tem como administrar, de repente tira 2.000 pessoas ou 2.000 famílias lá da Vila Renascer, vai demolir a escola, a criança fica sem escola, o que vai fazer o prefeito? Crime de responsabilidade se ele não der escola para as crianças. Onde é que ele vai achar abrigo para essa gente toda? E o Ministério Público agora está cobrando do INCRA. Faz 4 meses que retiraram brasileiros, colonos brasileiros,
né? Lá no Alto Rio Guamã, também no Pará. E essas pessoas estão ao Deus dará, estão vulneráveis. E o INCRA está dando prazo para o INCRA cumprir a obrigação de reassentar, né? De abrigar essas pessoas. Agora, ninguém está falando em indenizar. Indenização, ninguém está falando. Está acontecendo a mesma coisa, né, numa outra reserva. Então, eu acho que o ministro da Justiça tem que tratar desse assunto mesmo. Tem que achar uma solução que atenda não apenas os direitos dos indígenas, né, mas também os direitos dos colonos. Tem gente que foi assentado lá pelo INCRA em 1994. Ele diz, não, o INCRA se enganou, era terra indígena. O outro já estava numa terra que foi convertida em terra indígena para dar um lugar para os que foram desalojados lá pelo Belo Monte. Então está precisando. E a gente está vendo que INCRA, FUNAI, não está cobrando nada, e a Força Nacional, que está sob a responsabilidade do Ministério da Justiça, está lá num território crítico, em territórios críticos. Temos aqui várias gazas que precisam ser resolvidas